Esse é o Jornal da Rede Alesp. Vamos de mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Nós vamos falar agora com Jade Cury Martins, que é coordenadora do Departamento de Oncologia Cutânea da Sociedade Brasileira de Dermatologia. A Jade vai falar sobre a campanha Dezembro Laranja. Boa tarde, Jade Cury. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Bom dia. Então, para a gente começar o nosso programa, né, a gente vai falar aí da campanha Dezembro Laranja. Eu queria que você começasse explicando para quem está em casa o que é, né, o câncer de pele, quais são os tipos mais comuns dele. Bom, o câncer de pele é o câncer que surge de células que estão na pele e proliferam desordenadamente, como qualquer outro tipo de câncer, né? O que é bem importante a gente ressaltar é que o câncer de pele é o principal tumor maligno de todos os tumores, então ele supera a mama, ele supera pulmão, é o câncer mais frequente que a gente tem. Só que ele é dividido em dois grupos, os carcinomas, que são os cânceres de pele não melanoma, que são os mais frequentes, mas os menos letais, os que têm menor chance de levar o paciente a um desfecho fatal ou ao óbito, e o melanoma, que é o segundo grupo, que é mais raro, mas ao mesmo tempo, apesar de ser mais raro, ele é o potencialmente mais grave, que se não diagnosticado precoce, pode levar o paciente a óbito. Agora, é importante, né? Quais os brasileiros, né? Qual que é a faixa etária? Qual que é o público de risco para ser atingido por essa doença? Então, o câncer de pele ele pode atingir qualquer pessoa, desde a infância até a vida adulta, os idosos, mas os carcinomas que são mais frequentes, eles são mais frequentes também quanto mais velha a pessoa vai ficando. Por quê? Quais são os principais fatores de risco para o câncer de pele? Então, fatores de risco do próprio indivíduo que a gente não pode prevenir são, por exemplo, pele clara, olhos claros, pacientes ruivos, pacientes com cabelos claros, que a gente fala que é o fototipo mais baixo, aquele que quando toma sol, ele fica sempre queimado, ardido e não bronzeia tão bem. Mas eu gosto sempre de ressaltar quando eu falo que esses pacientes têm um risco maior de câncer de pele, isso não significa que quem tem pele negra, oriental, não tem risco, eles podem ter também, é só que é mais frequente quando a pele é mais clara, né? O melanoma, ele envolve também uma história familiar, então é aquele câncer que eu falei, eu tenho o não melanoma e o não melanoma é o mais frequente, o melanoma é mais raro, mas quando eu tenho história familiar, um parente de primeiro grau, eu tenho um risco maior de ter, então também os parentes de primeiro grau de um paciente com melanoma, mais ainda tem que fazer uma monitorização regular de toda a pele. Fatores que são preveníveis, que a gente pode evitar, o principal deles é a exposição solar. E a exposição solar de duas maneiras. Tanto a exposição crônica ao longo da vida, então o sol que você tomou a vida toda, e aí nos pacientes mais idosos que já têm um dano solar crônico, esse risco é maior, quanto também a exposição solar intermitente, ou seja, aguda, episódios de queimadura solar. E isso principalmente episódios de queimadura solar na infância. Por isso que o dezembro laranja já vem a cor do bronzeado, a cor do sol, já lembra isso. Dezembro é quando entra o verão, que em geral a gente se expõe mais aqui no Brasil, e aí tem que lembrar mais ainda desses cuidados. E daí, então, a campanha do Dezembro Laranja, né, para a gente lembrar bem desse fator que é o principal fator prevenível ao câncer de pele. Agora é importante, né? Existe tipos de pele que estão mais propensos a desenvolver o câncer de pele. Aí eu te pergunto, doutora, quais os cuidados que nós devemos tomar com o sol, por exemplo, mesmo quem não tem essa tendência? Então, o que a gente orienta é sempre o uso de protetor solar no dia a dia, virar uma rotina, né? Então, todos os dias, mesmo no dia nublado e tal, usar o filtro solar. O ideal é um filtro no mínimo FPS, o fator de proteção 30, né? Quando eu vou estar exposta ao sol, eu vou para a praia, eu vou para o parque, eu vou para a piscina, eu vou fazer uma atividade física ao ar livre. Aí o ideal é que a cada 2 horas, pelo menos, eu repasse o filtro solar. Se possível, até passar o protetor antes de ir para esse ambiente externo. Então, por exemplo, eu vou para a praia, eu passo o protetor ainda em casa, uns 15 a 30 minutos antes de ir,
De preferência, quando eu estou quase sem roupa, com o mínimo de roupa possível, aí não fica aquelas áreas de marquinha que você acabou esquecendo de passar, e aí eu saio para a exposição. Estou exposta, eu vou repassar a cada 2 horas, entrei na água, suei muito, eu vou reaplicar o protetor solar, e outras medidas além do filtro solar é a exposição adequada. Então, se possível, eu tento evitar os horários piores do sol, por exemplo, entre 9 e 15 horas. Se eu vou me expor nesse horário, além de usar o filtro solar, buscar sombras, ficar embaixo da tenda, embaixo do guarda-sol. Outras medidas que podem ajudar a proteger do sol são as roupas com filtro ultravioleta, os chapéus, e aí não é aquele chapéu bonitinho, é o chapéu de aba mais larga para justamente fazer a proteção solar, óculos com filtro UV. Então, seriam cuidados que a gente deveria fazer. Agora, doutora Jade, um sinal de que eu devo procurar um médico, né, um especialista, porque eu posso estar com a doença. Quais são esses primeiros sinais? Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente orienta, e o Dezembro Laranja lembra isso, e a não ser esse ano atípico que a gente está no meio da pandemia, no Dezembro Laranja a gente oferece em todo o Brasil a campanha nacional do câncer de pele, que é um exame dermatológico gratuito, qualquer um que procure um serviço credenciado, e tem vários no Brasil todo, pode fazer um exame completo, que é o famoso check-up da pele. Então, isso a gente orienta para todo mundo, uma vez por ano, mesmo que você não tenha notado nada suspeito, procure um médico dermatologista e faça um exame completo da pele. Todos os anos, a não ser nesse caso de pandemia, em dezembro, se você procurar no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, você vai ver a campanha e os centros disponíveis perto da sua cidade de moradia, e aí você pode procurar esse atendimento gratuito. Então, isso é a primeira coisa. Por quê? Porque o diagnóstico precoce altera muito a chance de cura. Quando eu diagnostico precocemente, mais de 90% dos cânceres de pele são curáveis. Ao passo que, se eu retardar esse diagnóstico, eu posso cair essa chance de cura para 40%, ou às vezes até menos, dependendo do tipo do câncer de pele. Então, isso é a primeira coisa. Agora, o que eu posso fazer ou observar em mim que antes desse período de um ano eu deva procurar um dermatologista? Também aqui eu vou dividir nos 2 tipos de câncer que a gente falou, não melanoma e o melanoma. Então, o carcinoma, que é o mais frequente, em geral eu tenho que me atentar se eu tenho aquela ferida que nunca cicatriza. Então, é aquela bolinha, porque, por exemplo, se eu faço um machucadinho, faço uma casquinha, ele cicatriza e vai embora. Depois eu posso até fazer um machucadinho em outro lugar, mas ele cicatrizou e foi embora. Em geral, o câncer de pele, os carcinomas, são uma lesão que é avermelhada, cor da pele, uma bolinha ou uma manchinha que descama um pouquinho e que sempre faz casquinha naquele mesmo lugar. Então, faz casquinha, vai embora, faz casquinha, vai embora, mas sempre volta no mesmo lugar e com o tempo ela começa a aumentar, às vezes ela pode sangrar. Então, se eu notar alguma feridinha assim, que não está cicatrizando, que está sempre ali, eu devo procurar antes de um ano. Já para o melanoma, que é mais raro, mas é mais grave, ele é o câncer de pele que surge das pintas. Todo mundo tem pinta, normal, né? Tem pintas que são de nascença, mas a maioria a gente vai adquirindo nos anos de vida. E aí existe uma regra que é o ABCDE das pintas, para o paciente poder fazer um autoexame. A é de assimetria. Quando uma pinta não é simétrica, se eu dividir ela como se fosse uma pizza em rodelas, um pedaço da pizza não é igual ao outro, então ela é assimétrica. B, bordas. As bordas dessa pinta são irregulares. C, de coloração. A pinta tem vários tons diferentes, estão diferentes do marrom claro, marrom escuro, preto, branco, cinza, então múltiplas cores numa mesma pinta. D, de diâmetro, pintas com mais de 6 milímetros. E o principal, o E, de evolução, pintas que estão mudando, que estão crescendo ou que estão ficando diferentes do que eram antes. Então, eu também posso sempre fazer o autoexame em mim ou até nos meus familiares. E se eu anotar algum desses sinais, eu procuro também, antes do período de um ano, o médico dermatologista. Agora é importante, né, dentro desse esclarecimento, doutor, existe tipos, né, de pessoas que estão mais propensas e quando eu devo me preocupar? O tratamento é simples de um câncer de pele? O tratamento, quando o diagnóstico é precoce, inicial, é muito simples. Em geral, é feita uma retirada cirúrgica da lesão. Isso, a grosso modo, cada caso é um caso, claro, depende do local, da extensão da lesão,
mas uma lesão que seja diagnosticada inicialmente, ela pode ser tratada com cirurgia, com uma cicatriz mínima, um bom resultado estético e cura completa da lesão. Quando eu demoro para diagnosticar, nos carcinomas isso é mais raro, mas pode acontecer, e no melanoma isso acontece com uma frequência maior, eu posso ter a disseminação para outros órgãos, que é o que a gente fala de metástase. E aí, no caso das metástases, eu vou ter que fazer tratamentos sistêmicos. A quimioterapia, no caso do melanoma, não responde tão bem. Agora eu tenho algumas drogas novas, drogas-alvo, ou mesmo a imunoterapia, que eu estimulo a imunidade a combater o próprio câncer, que vem sendo usado em vários tumores, com um melhor controle da doença, mas ainda com baixíssimas chances de cura no caso do melanoma quando metastático. Existem algumas descrições de alguns casos, mas quando a doença já está espalhada, as terapias hoje em dia, elas controlam a doença. Então, doutora, a senhora explicou que ela controla e não tem cura. Ela pode evoluir para outros tipos de câncer? Como assim outros tipos de câncer? Se eu tive um melanoma e ele se espalhou e ele teve metástase, eu vou continuar tendo melanoma, mas em outros órgãos, né? Eu não entendi direito a pergunta. Exato, ele pode sair de um câncer de pele e ir para outros órgãos do corpo. É isso que eu gostaria de esclarecer. Isso, ele dá metástase, não é que ele vira outro câncer, é o mesmo câncer, mas que se espalhou para outros órgãos, né? Então, assim, só para corrigir, o câncer de pele tem cura, sim, na grande maioria dos casos. Eu peguei o câncer de pele inicial localizado, eu retiro a lesão e o paciente está curado. Isso tanto no melanoma quanto no não melanoma, que são os carcinomas. Quando eu retardo esse diagnóstico e aí a doença já disseminou para outros órgãos, então pode ir para o pulmão, para o cérebro, enfim, para vários outros órgãos, que é o que a gente chama de metástase, aí sim que no caso do melanoma é difícil a gente falar em cura e a gente fala mais no controle da doença com as drogas novas que a gente tem hoje em dia. Doutora, além da genética, que é um fator também de risco, como a senhora já colocou no começo aí da nossa entrevista, pessoas mais branquinhas, pessoas de olho claro, além da genética e da exposição excessiva ao sol, o que mais pode influenciar aí para uma pessoa ter o câncer de pele? Outros fatores de risco são, por exemplo, imunossupressão, pacientes que têm imunidade diminuída, principalmente por transplante de órgãos. Então, eu fiz um transplante de rim, por exemplo, e tomo remédios para controlar a minha imunidade, que diminuem a minha imunidade, principalmente o risco de carcinoma, ou carcinoma espinocelular, ele aumenta muitas vezes em relação ao paciente normal. Outras coisas que são risco para os carcinomas também, por exemplo, queimaduras, aquelas queimaduras que ficam aquelas cicatrizes grandes, e aí aquela cicatriz que por anos foi só uma cicatriz, se ela começar a ferir naquele local, existe um câncer que ele surge em cicatrizes prévias, ou feridas crônicas. Eu tenho uma úlcera na perna que não cicatriza, depois de muitos anos, aquela inflamação crônica pode levar a surgir o câncer de pele. Para o melanoma, pacientes que têm mais de 100 pintas no corpo, e aí é difícil assim também a gente diferenciar, existem as pintas e existem as melanoses, que são as manchas de sol, ou manchas senis, ou sardas, essas não são consideradas pintas, mas mais de 100 pintas no corpo seriam um fator de risco também para o melanoma. Radioterapia prévia, áreas que foram previamente irradiadas. Eu fiz radioterapia para tratar uma outra doença. Aquele local que fez radioterapia também pode aumentar o risco de câncer de pele. E dentro da questão de exposição solar, eu acho que é legal a gente falar aqui que as câmeras de alto bronzeamento também são fator de risco para o câncer de pele e que elas são proibidas no Brasil. Então, quem faz bronzeamento artificial em câmeras com lâmpadas no Brasil está fazendo um tratamento ilegal em alguma clínica clandestina, porque isso já foi proibido no Brasil. Agora, doutora, independente de proibido, existem alguns tratamentos que são permitidos, mas você acha que o bronzeamento artificial, no geral, ele pode ser nocivo à saúde? O bronzeamento artificial em câmaras, sim, a sociedade brasileira é totalmente contra. No Brasil já foi proibido, em alguns países ainda isso é feito e já tem estudos mostrando que os pacientes que se expuseram ao bronzeamento artificial tiveram um risco maior de desenvolver o câncer de pele. Então, sim, bronzeamento artificial não pode ser feito. É diferente usar autobronzeadores, que são substâncias que pigmentam a pele, como se fosse uma tintura, não é exposição à radiação. O bronzeamento artificial em câmaras, sim, ele tem risco de câncer de pele. Doutora, um outro ponto interessante, estamos chegando no verão, onde as pessoas normalmente vão se expor mais ao sol, nas praias,
e nas piscinas. Como prevenir de uma forma correta um futuro câncer de pele? Então, eu acho que isso, só para não ficar tão repetitiva, mas é aquilo que eu falei. A gente não quer que as pessoas não se exponham e vivam o verão todo no escuro, enfornadas dentro de casa. Então, pode se expor, mas da maneira correta, usando filtro solar da maneira que eu expliquei, aplicando uns 15 minutos antes em todo o corpo, aí reaplicando regularmente, evitando os horários de maior intensidade da radiação, ou se eu for me expor nesse horário, além do protetor, usar roupas, chapéus, buscar sombras, ficar embaixo do guarda-sol, embaixo da tenda. Acho que esses são os cuidados em geral para você ter uma exposição saudável. Agora, doutora, nessa linha ainda, a pessoa sem querer exagerou no sol, tomou uma queimadura que não estava prevista. Como tratar isso para que não piore a situação? Aí a gente orienta a procurar o dermatologista, porque cada caso é um caso. Tem casos de queimadura que tem bolha, tem casos de queimadura que é só vermelhidão, tem outros que a pele só descasca e fica mais ressecada, ou só aquele ardidinho leve. E aí cada caso vai ter uma conduta e tem que ser orientada por um médico que acompanhe esse tratamento. Doutora, a campanha, né, desse ano, ela tem como foco, então, a conscientização ainda na infância, né? Como isso pode ser feito e como pode ajudar a prevenir a doença? É importante a gente falar disso, porque a gente sabe que as crianças vão à praia, elas ficam, às vezes, muito mais expostas, porque elas ficam brincando. A gente fala também de piscina nas férias, elas acabam ficando mais expostas mesmo ao sol. Então, fala pra gente da importância, então, desse foco já da prevenção na infância. Perfeito. Então, esse ano a gente tem como porta-vozes da nossa campanha as crianças, porque a ideia justamente é que elas já se conscientizem desde pequenas da importância disso para a vida futura. Lembra que eu falei que a exposição solar ela é fator de risco para o câncer de pele de duas maneiras, aquela exposição crônica ao longo da vida e as queimaduras solares, ou seja, aquelas exposições intermitentes, agudas. Essas exposições agudas, intermitentes de queimadura, principalmente na infância, vão ser fator de risco para o câncer de pele na vida adulta. Então, a gente traz as crianças como porta-vozes para que elas tenham essa consciência, divulguem entre elas, entre os amigos e aceitem e se torne hábito para elas usar o protetor regularmente desde jovem e também que quando elas forem ficando mais velhas, elas passem isso para os filhos delas e continuem usando a proteção. Então, elas são o nosso porta-voz, mas para os adultos fica isso também. A criança que ainda não tem essa consciência de que tem que passar o protetor, o pai, quando leva ela para a piscina, para a praia, passar, reaplicar, usar as roupas, os filtros, o guarda-sol, para evitar essas queimaduras na infância, que quando ela for mais velha podem colocar um risco um pouco maior dela desenvolver o câncer de pele. Doutora, e a senhora falou também, ao longo da nossa entrevista, da importância do uso do protetor solar. Falando já das crianças também, das crianças e dos adultos, né? O que a gente tem que observar na hora de comprar um protetor solar? O que é fundamental? Certo. O ideal é que o protetor solar tenha, segundo a recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia, no mínimo um FPS, um fator de proteção de 30, e a gente fala um espectro tanto para a proteção dos raios UVB quanto UVA. O FPS ele é o fator de proteção para os raios UVB, mas no Brasil existe uma legislação da Anvisa que todo protetor tem que ter no mínimo 1/3 de proteção UVA que ele tenha UVB. Então todos vão ter essa proteção, certo? Então o protetor no mínimo fator 30. Qual é o produto que eu devo procurar? Isso vai depender muito do tipo de pele. Então, para crianças, duas coisas que a gente coloca. Os filtros físicos ou inorgânicos, eles são um pouco melhores porque eles protegem bem tanto do raio UVA quanto o UVB, mas eles têm um menor risco de desenvolver dermatites de contato ou alergias da pele. E a criança, ela tem uma barreira da pele um pouquinho pior, ainda não tão bem formada, e tem um risco maior de desenvolver alergias. Então, os filtros físicos seriam mais adequados para essa faixa etária. Ainda falando da infância, a gente recomenda o uso de filtro solar a partir dos 6 meses de vida. Até 6 meses de vida, se eu for expor a criança, eu tenho que usar roupa, chapéu e deixar ela na sombra, porque, em geral, os protetores solares não são indicados. Em relação ao adulto, aí vai depender muito do tipo de pele que ele tem, do local. Então, é uma pele mais oleosa, a gente tem veículos que são menos oleosos, que não vão piorar uma acne, uma espinha, por exemplo, ou oleosidade da pele.
né? Se ele tem uma pele mais seca, eu tenho alguns que já são um pouco mais hidratantes. Mas o mais importante é o fator de proteção e o principal é a aplicação adequada, né? Então, a frequência da aplicação, então reaplicar várias vezes, e quantidade adequada, a gente fala mais ou menos, tem uma regra, agora eu nem vou saber aqui de cabeça para falar para vocês, mas dá para procurar até na internet a regra da colher de chá, que cada parte do corpo é mais ou menos tantas colheres de chá. O problema é que a gente aplica menos do que isso, né? Então, se eu usar um filtro 60 e estiver aplicando uma quantidade menor do que a indicada, ele vai ter uma proteção um pouco menor do que a proteção 60, né? Então, acho que a grosso modo seria isso: o fator de proteção, a frequência da aplicação, para as crianças essas ressalvas e antes dos 6 meses mais as outras medidas de proteção, e para o adulto de acordo com o tipo de pele. Doutora, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Falamos aí de uma campanha importante aí de prevenção ao câncer de pele. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom dia a todos.